A narrativa de Noé e a Arca, encontrada nos capítulos 6 a 9 de Gênesis, é uma das mais profundas e significativas passagens das Escrituras. Esse relato não apenas descreve um evento histórico e espiritual, mas também revela a relação entre Deus e a humanidade em um momento de profunda corrupção moral. Por meio da história de Noé, somos apresentados a temas como a justiça divina, a graça, a obediência e a redenção, elementos que continuam a ressoar através dos tempos. O contexto da história inicia-se em um período de decadência moral. Gênesis 6 descreve como a maldade dos homens havia se multiplicado na terra. O versículo 5 afirma: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio dos pensamentos do seu coração. Essa passagem não apenas aponta para atos pecaminosos, mas para uma corrupção interior profunda, onde até mesmo os pensamentos estavam voltados para o mal. A humanidade havia se afastado completamente de Deus e o mundo havia se tornado um lugar de violência e iniquidade. Diante dessa situação, o texto nos revela que se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis 6. Esse arrependimento divino não implica um erro por parte de Deus, mas reflete sua tristeza e decepção com o rumo que a humanidade havia tomado. Deus, sendo justo e santo, não podia ignorar a extensão do pecado, e foi decidido que a terra seria purificada através de um dilúvio. No entanto, em meio à corrupção generalizada, Noé se destaca como um homem justo e irrepreensível. Gênesis 6, 8-9 declara: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa descrição revela 3 aspectos fundamentais da vida de Noé: sua justiça, sua integridade e seu relacionamento íntimo com Deus. Ele não foi escolhido por acaso, mas porque vivia de maneira a agradar ao Senhor, mesmo em um mundo corrompido. A construção da arca foi um ato de fé em si mesmo. Imagine a situação. Noé estava construindo uma embarcação gigantesca em um lugar onde provavelmente não havia água em abundância, e ele estava se preparando para um evento sem precedentes. A fé de Noé não foi abalada pela incredulidade ou pelas críticas daqueles ao seu redor. Ele confiava que Deus cumpriria sua palavra, mesmo que não houvesse sinais imediatos do dilúvio. Quando todos estavam dentro da arca, Deus fechou a porta. Gênesis 7. Por 40 dias e 40 noites, a água caiu incessantemente, e as fontes do grande abismo foram abertas, cobrindo toda a terra. A destruição foi completa. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, e de animais selváticos, e de todo réptil que rasteja sobre a terra, e todo o homem. Gênesis 7, 21. Quando a arca ficou pronta, Deus ordenou que Noé e sua família entrassem nela, juntamente com os animais. Deus trouxe até a arca representantes de cada espécie, 2 de cada espécie impura, e 7 pares das espécies puras, estas últimas destinadas também para os sacrifícios que seriam realizados após o dilúvio. Esse cuidado em preservar a criação reflete o amor e a soberania de Deus sobre todas as coisas vivas. Finalmente, as águas começaram a recuar, e a arca repousou sobre os montes de Ararat. Depois de um período adicional de espera, Noé enviou um corvo, que ia e voltava, e depois uma pomba, que inicialmente não encontrou lugar para pousar. Quando a pomba retornou com uma folha de oliveira no bico, foi um sinal de que as águas haviam diminuído significativamente. Esse momento representou uma renovação da esperança. Deus finalmente instruiu Noé a sair da arca, levando consigo sua família e os animais. A primeira ação de Noé ao sair foi construir um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Esse ato de gratidão e adoração foi aceito por Deus, que prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Apesar da maldade persistente do coração humano, nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade. Gênesis 8, 21. Como sinal dessa promessa, Deus estabeleceu o arco, íris como um pacto eterno entre ele e a terra. O arco
Íris não apenas serve como lembrança da promessa de Deus, mas também como um símbolo de sua misericórdia e fidelidade. Ele prometeu que, mesmo diante das falhas humanas, seu amor e graça prevaleceriam. A história de Noé e a arca termina com uma bênção de Deus sobre Noé e seus filhos, dizendo: "Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra." Gênesis 9, 1. Esse comando ecoa a bênção dada a Adão e Eva, representando um novo começo para a humanidade. Deus também estabelece limites claros para a relação entre os humanos e os animais, permitindo o consumo de carne, mas proibindo o consumo de sangue, simbolizando o respeito pela vida. A narrativa de Noé e a arca é, acima de tudo, uma história de graça. Noé e sua família não foram salvos por causa de sua perfeição, mas por causa da graça de Deus e de sua fé e obediência. Essa graça é um reflexo do caráter imutável de Deus, que continua a oferecer redenção à humanidade, mesmo em meio ao pecado. Além disso, a história destaca a importância da obediência. Noé seguiu todas as instruções de Deus, mesmo quando elas pareciam incomuns ou difíceis de compreender. Sua disposição em confiar e agir de acordo com a palavra de Deus garantiu a salvação de sua família e o futuro da criação. Por fim, a promessa do arco Íris nos lembra da fidelidade de Deus. Mesmo quando a humanidade falha, ele permanece fiel. A aliança de Deus com Noé aponta para a aliança maior que seria estabelecida através de Jesus Cristo, cuja morte e ressurreição oferecem redenção e vida eterna a todos os que creem. Portanto, a história de Noé e a arca não é apenas um relato do passado, mas uma lição viva sobre a justiça, a graça e a misericórdia de Deus. Ela nos convida a refletir sobre nossa própria relação com Deus e a buscar a sua vontade, confiando em sua fidelidade em todas as coisas.